Bem-vindos a mais um centro desportivo. O Termas Hóquei Clube subiu à 2ª Divisão Nacional para a próxima época desportiva, ao comando de Tiago Sousa, que agora abraça um novo desafio. Olá Tiago, bem-vindo ao Jornal Centro. Obrigada por ter aceitado este nosso convite. Eu é que agradeço. E parabéns, antes de mais, pessoalmente agora, pela conquista e pela subida à 2ª Divisão pelo Termas Hóquei Clube. Um feito merecido depois da época que fizeram. Convido agora a passearmos um bocadinho, a falarmos sobre esta época desportiva e estes anos que teve como treinador do Termas Hóquei Clube. Começámos pelo fim, hoje, pela conquista da subida à 2ª Divisão. Como é que foi este percurso? Foi um percurso longo, difícil, batalhado? Como é que descreverias? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e agradecer os parabéns pela subida, que foi muito difícil. Nós, quando chegámos aqui há 2 anos, o clube tinha começado, tinha reiniciado a atividade, tinha conquistado 3 pontos e a promessa que eu fiz na altura ao Presidente foi de conseguir levar o clube à 2ª Divisão. Neste primeiro ano não conseguimos por causa da pandemia. Quando parámos, estávamos a 2 pontos dos lugares a subir e tínhamos que receber os principais candidatos em casa e estávamos com um registro muito bom em casa. Este ano a aposta foi logo desde o início de conseguir esse objetivo. Claro que ali com a paragem outra vez em janeiro, 14 de janeiro, por causa da pandemia, complicou-nos muito aquilo que era o nosso planeamento, mas lá conseguimos com alguns contratempos que são normais. Mas acho que no fundo acabámos de fazer uma grande época, porque acabar uma época com 4 derrotas e um empate, sendo 3 no campeonato, uma derrota na taça e depois um empate no último jogo e não ser campeão por 1 ponto, penso que tem que ser considerado uma época de sucesso e acho que o mérito é todo das pessoas que acreditaram neste projeto, em particular os atletas, e foi muito saborosa esta subida e totalmente merecida. 2 anos aqui a comandar as rédeas do Termas Hóquei Clube. Como estava a dizer, quando pegou no clube, digamos assim, se me permite a expressão, começa esta pandemia, foi se calhar um pouco desmotivador para si pegar neste clube que tinha as ideias e as perspectivas logo de subida e depois a pandemia estragou-lhe aqui um bocadinho, ou trocou-lhe aqui um bocadinho as voltas? Desmotivante, o facto de nós ficarmos fechados em casa, claro que desmotivou um bocadinho. Nós acabámos por encontrar outras estratégias para continuar a trabalhar. Nós fizemos muito trabalho online, se fosse através da análise de jogos e de treinos, até inclusivamente com trabalho físico. Mas claro, esta pandemia veio-nos trocar muito aquilo que estava planeado. E a rotina, no fundo, e as rotinas, especialmente as rotinas que fazem muita diferença nas equipas, o treinar, o preparar a semana de jogos. Eu houve uma altura que, especialmente no ano passado, que sentia a falta do treino, a falta do jogo, mas este ano nós não estávamos à espera desta paragem, mas já estávamos preparados para a paragem. Prepararam-se na outra época? Na outra época já, inclusivamente eu quando comecei esta época, o meu planeamento já não estava a contar com uma paragem, mas já não era um planeamento como eu faço normal. Nós assim planeámos a 15 dias. Porque sabíamos que a qualquer momento poderíamos ter que ficar confinados, podíamos ter alguma paragem, alguma equipa que não pudesse jogar, então optámos por um planeamento a mais curto prazo, 15 dias, organizando os treinos e os conteúdos dos próprios treinos e pronto. E depois quando veio outra vez o confinamento, voltou-nos a baralhar tudo e depois o planeamento foi feito pela Federação a partir de abril com uma sobrecarga de jogos, com jornadas duplas, também nos obrigou a ter um certo cuidado com a forma como planeávamos, especialmente a vertente física dos atletas. Nós era muito importante, e isso veio a ser comprovado, que os nossos atletas chegassem frescos já aos momentos de decisão e pronto, acabámos também por ter aquela estrelinha, aquilo que é sorte. A sorte faz parte do desporto, faz parte da vida e nós tivemos também um bocadinho dessa sorte, especialmente na última jornada e pronto, e conseguimos o nosso objetivo que era o mais importante. Acaba por ser desafiante ter aqui estes percalços no caminho, não é? Para um treinador lidar com estas paragens, porque não é a mesma coisa treinar presencial e em grupo,
Acredito que a nível físico não se puxa tanto, não sei, pergunto eu, não se puxa tanto pelos atletas e até o próprio coletivo não é tão bem trabalhado, se calhar. Pergunto-lhe como é que fez esse trabalho de casa, digamos assim. Bem, aquilo que, para já, é uma coisa é nós andarmos de patins, em cima, treinámos de patins, a intensidade é totalmente diferente e depois de um momento para o outro começámos a fazer algum trabalho com o peso corporal, simplesmente, não é a mesma coisa. Ali o nosso objetivo era manter alguns índices físicos dentro do possível, o nosso objetivo também era manter a cabeça dos atletas focados naquilo que era o nosso objetivo, que era subir divisão. Era também unir um pouco ali o pessoal. Nós trabalhámos muito em sistemas de circuito e em competição. Nós fazíamos alguns treinos eram feitos para eles competirem entre eles e para se sentirem motivados e para se puxarem uns pelos outros. Para não se perder aquele bichinho da competição, sim, assim, isso era fundamental porque isto é um jogo de equipa, mas nós temos de estar sempre a competir. Mesmo nos treinos de patins, nós fazíamos muitos jogos uns contra os outros, quase todo o treino era sempre uma equipa a competir com outra, que era para aumentar a intensidade e o nível do treino. E nós tentámos também replicar, claro que nem sempre é fácil, quando estávamos em reuniões via Zoom, tentar replicar esse ambiente, tentar motivá-los, que não era fácil, não é? Porque, desculpa interromper, além da parte física, que dificulta muito o facto de estarem separados e distantes e estarmos confinados, a parte psicológica também tem que ser trabalhada, não é? Como é que se trabalha à distância o psicológico de quantos atletas é que tinha? Nós tínhamos 13. 13 atletas, já são 13 mentes, 13 mentalidades diferentes. Como é que se motiva os jogadores, não é? É um trabalho muito difícil. Não é fácil e também não posso dizer que foi planeado. Nós fomos, das tais coisas, nós íamos sentindo o pulso dos atletas e íamos ajustando as necessidades consoante víamos. Enquanto a parte física estava planeada, a parte psicológica não, porque nós não sabíamos qual ia ser a reação. Íamos adaptando. Íamos tentando adaptar, às vezes, por exemplo, nós tivemos atletas que nem fizeram os treinos via Zoom porque não conseguiam, por mil e uma razões. Uns tinham que tomar conta da família, outros que tinham que trabalhar, mas tentámos sempre, com aqueles que vinham, tentar motivá-los, tentar manter ali um ambiente. Às vezes, só mesmo o facto de nós nos reunirmos para falar já dava ali algum alento aos atletas, porque falta aquele balneário da conversa, as brincadeiras. Às vezes fazíamos uma sessão de vídeo, analisar um jogo só para chamar a atenção dos erros que nós cometíamos e brincávamos com a situação de um, com a situação do outro, para criar ali um ambiente um bocadinho diferente e sairmos daquela rotina de estarmos fechados em casa. Mas pronto, não há milagres, as coisas aconteceram, acabou por correr bem. Provavelmente se nós tivéssemos outro tipo de preparação numa situação dessa ou num futuro próximo, vamos estar muito mais preparados para abordar algum próximo confinamento e conseguir gerir um grupo de maneira diferente. Agora, a maneira como nós começámos a época, é que depois nós recomeçámos a época em abril com 2 semanas para preparar a fase final, ou seja, ou tínhamos já algum trabalho feito, que felizmente tínhamos, 3 meses parados, era muito complicado começar bem. Como tínhamos já esse trabalho feito de casa, também nos permitiu depois começar melhor e com boa intensidade. E enfrentar as jornadas duplas, que ainda tiveram várias jornadas duplas. Mas aí, pronto, é o que eu digo, é um mérito. O mérito não é dos treinadores, o mérito é, sem dúvida, dos atletas que conseguiram absorver as ideias do treinador e fazer das ideias do treinador as ideias deles. E eles foram e colocar em prática em campo, não é? Sim. Tiago, como é que qual é, aliás, a sensação de fazer com que uma equipa suba de divisão? No caso foi a segunda. Qual é a sensação? Uma pessoa como o Tiago, e já falámos disso há pouco, em off, vive o hóquei em patins, qual é a sensação? Acredito que seja motivo de orgulho. É gratificante. Já não é a primeira vez que eu subi como atleta, subi com 16 anos da terceira à segunda, depois mais tarde subi da segunda à primeira, ganhei muitos títulos nacionais na primeira divisão, tanto em Portugal como no estrangeiro, ganhei a Liga dos Campeões, mas quando se está dentro da pista a sensação é totalmente diferente, nós ficamos satisfeitos. Agora, quando nós cá estamos fora, nós temos ali 15 minutos de prazer, aqueles 15 minutos mal nós conseguimos, ficamos já muito satisfeitos e depois a partir daí já estamos focados só nos atletas e em conseguir que eles desfrutem e começar já a pensar na próxima época. Já é um pouco assim,
Esta é a segunda vez que eu subo como treinador, da primeira vez subi da segunda à primeira, agora da terceira à segunda, mas esta foi especial por toda a envolvência. Toda a envolvência. Isto foi um trabalho muito difícil, as viagens eram muito complicadas, eram muito estressantes, eu fazia quase 2 horas de viagem para cada lado e foi um sentimento de gratidão, porque eu quando cheguei aqui, como disse há pouco, eu fiz uma promessa ao Presidente e eu não queria, como já tinha decidido em fevereiro que iria sair, não queria sair sem cumprir essa promessa. E quando nós conseguimos, e da maneira que conseguimos, foi um sentimento de alívio, digamos assim, muito grande. Foi muito bom pelos atletas, que eles mereciam, foi muito bom pelo clube, mas essencialmente pelas pessoas que acompanham o clube. Isto foi algo muito gratificante e agora... Portanto, agora esta semana foi uma semana de relaxo e de começar a pensar o que é que realmente nos aconteceu e pronto, e agora desejo que tenha muitos sucessos porque merecem, porque tem pessoas que trabalham aqui, além dos jogadores, dos diretores que acompanham o clube, que são pessoas que merecem toda a sorte do mundo. Estou agora num ponto importante que é a sua saída, e não tínhamos falado disso, vai abandonar o comando técnico aqui do Termas Hockey Clube. Disse agora que já tomou esta decisão e informou o Presidente em fevereiro. Não informei em fevereiro, informei-o já em maio, mas já tinha tomado a decisão com a minha família em fevereiro. Como é que é deixar a equipa numa altura boa, não é? Deixar a equipa depois de uma subida é a melhor altura para se deixar. Sim. Eu já fiz o percurso contrário, que foi subir e depois sair quando os resultados já não estavam a acontecer. Este ano saio depois de cumprir o objetivo e acho que é o momento certo. É o momento certo para sair. Dá para repensar. Também ficaria contente se continuasse, não vou mentir. Infelizmente não foi possível e não foi por questões financeiras ou por questões esportivas, não, foi por questões pessoais e eu expressei essa situação ao Presidente e ele entendeu. Mas saio em altas. Portanto, as pessoas vão sempre recordar que eu saí no momento em que a equipa estava a ganhar e isso é sempre importante para seja um atleta, seja um treinador, é sempre muito importante. Mas pronto, é um fim de um capítulo, correu muito bem e é como eu já disse anteriormente, desejo toda a sorte do mundo ao Termas e às pessoas que gostam do clube porque eles merecem mesmo toda a sorte. E agora a próxima época desportiva vai iniciar um novo ciclo. Pode-nos desvendar aqui um bocadinho o que é que vai fazer? Sim, já não é segredo, vou treinar o Hockey Académico de Câmara, vou estar no mesmo campeonato que o Termas, irei enfrentar o Termas pelo menos 2 vezes ao longo da época e pronto, e vai ser mais um desafio muito aliciante e vamos ver se corre bem tanto para mim como para o Termas. Vai com algum objetivo de subida de divisão, sendo que eles estão na segunda? Sim, eles pediram, o objetivo que me foi proposto foi subir divisão. Eu não gosto, pelo menos publicamente não gosto de pôr a meta tão alta, não gosto de pôr pressão sobre os atletas. Isto vai ser, tem que ser jogo a jogo, muito treino a treino e vamos ver no final, em maio é que podemos começar a fazer contas, ver se conseguimos ou não atingir o objetivo. Até agora não tenho falhado muitas vezes, pode ser que também não falhe. Esperemos que não, Tiago, estamos a torcer por si. Obrigado. E agora para terminarmos a entrevista, agora sim vamos começar pelo início. Como é que surgiu este gosto, esta paixão pelo hóquei e patins e quando é que surgiu? A paixão, eu acho que foi o hóquei que descobriu a mim e não ao contrário. Eu queria jogar, o meu objetivo era jogar handball e tinha mudado recentemente para a meia-ilhada e um dia estava a deambular pela vila e encontrei um pavilhão e entrei, estava a correr um jogo e no final perguntei a um diretor que lá estava se eu podia experimentar. As pessoas disseram que sim, eu trouxe os meus patins, comecei a experimentar e até cerca dos meus 14, 15 anos, como eu cresci muito rápido, o meu pico de velocidade de crescimento foi muito, eu num ano cresci quase 20 centímetros, ou seja, em termos de coordenação motora tinha muitas dificuldades, era muito complicado. Eu até aos meus 14, 15 anos fui convidado a desistir aí umas 3, 4 vezes, pelo menos, só que era teimoso, fui insistindo e a partir dos 16 anos alguém apostou em mim e comecei logo praticamente a jogar no sénior e pronto, e acabei por fazer uma carreira que eu considero engraçada, com alguns títulos, com 10 títulos,
E pronto, e foi o hockey que me descobriu. Não era a minha primeira paixão, mas depois apaixonei-me completamente, tanto que a partir de 2012 saí de Espanha para vir para Portugal para prestar na minha formação académica, tirando um mestrado também na área de treino, especializado em hóquei patins, e também agora estou a terminar o doutoramento também na área do hóquei patins. E, portanto, e será assim até o resto da minha vida. Vive mesmo este vivo, desporto. Respiro e hei de morrer a pensar em hóquei patins. Quando deixou de ser jogador, já pensava em ser treinador ou foi uma coisa natural essa passagem? Quando fui para a Espanha, já fui para a Espanha já com 32 anos e o próprio treinador e alguns jogadores começaram a incutir esse gosto. Começaram a perceber que eu tinha algumas características que eles achavam interessantes para a posição de treinador e pronto, e eu a partir daí comecei a pensar em ser treinador. Já desde miúdo sempre tive esta paixão, ainda sou do tempo do Spectrum e só jogava jogos de estratégia, gostava muito da vertente estratégica e do treino e pronto, e fui ali aproveitar, já que gostava da modalidade, porque não experimentar esta carreira de treinador e pronto, e acho que hoje em dia posso dizer que desfruto mais como treinador que alguma vez desfrutei como jogador. Por alguma razão em específico? Gosto muito da parte do planeamento, da organização, da liderança, de passar ideias, desafiar os atletas com ideias que às vezes eles não estavam habituados a ouvir e vê-los a transformar as minhas ideias nas ideias dele, e isso dá-me um prazer enorme. Eu gasto muitas horas por dia a preparar treinos, a fazer planeamentos, a organizar estatísticas, a organizar vídeos e dá-me um prazer enorme. Porque normalmente o jogador o que é que faz? É equipa, treina e vai para casa. Faz o que gosta, não é? O treinador é o contrário. Também. O treinador prepara o treino, vai para o treino. Há todo um trabalho por trás e antes do treino. E depois ver o treino, analisar, pensar, passamos muito tempo a pensar o que é que foi bem, o que é que foi mal, onde é que podemos melhorar. Às vezes melhorar pode ser num feedback que é dado num determinado exercício. Às vezes estamos a rever o treino e percebemos, olha, nesta altura a minha postura corporal não foi a melhor, aqui se calhar devia ter dito qualquer coisa ao atleta e não disse. Depois ver o jogo, analisar o que é as tomadas de decisão que nós fazemos ao longo do jogo, ou seja, é todo um processo que não são 2 horas por dia. Dá muito trabalho. Às vezes são 20 horas num dia que nós passamos a analisar jogos, a preparar todo o processo, e isso é muito gratificante. O que é preciso para ser, não digo treinador, mas um bom treinador? Assim, em 3 palavras, o que é fundamental? Porque às vezes não basta só haver um conhecimento sobre a área, no caso sobre o hóquei em patins, é preciso mais do que isso, não é? Sim, eu como já tínhamos falado em off, para mim é comunicação. Capacidade de nós comunicarmos. Não vale a pena eu ter muito conhecimento se depois não o consigo comunicar aos meus atletas. Há muitos treinadores que não têm tanto conhecimento, mas conseguem transmitir aquilo que eles sabem. E isso aí é o fundamental e tem sido aquilo que eu tenho apostado muito em mim como treinador. Cada vez conseguir comunicar melhor com os atletas, porque a comunicação é fundamental e nós temos que transmitir ideias, temos que transmitir conhecimento, e se não formos capazes de comunicar com eles, de entrar não só no cérebro, mas também no coração, porque o jogo também é muito sentimento, não vamos conseguir ter sucesso. E então, grande parte da minha aposta também como treinador tem sido nessa capacidade de conseguir comunicar cada vez melhor com os meus atletas. E enquanto treinador, o que é que procura num jogador? Num jogador, há aqui no hóquei há o básico, que é a recepção e domínio de bola e saber patinar. Depois gosto de jogadores que saibam pensar. Eu gosto de atletas que pensem o jogo, que tomem decisões, não tenham medo de errar, porque o erro faz parte também do crescimento, mas gosto de jogadores inteligentes, percebam o jogo, sejam ambiciosos também, que isso é fundamental, mas acima de tudo, isto é aquilo que eu procuro nos jogadores, é a inteligência deles, dentro de campo. A nível físico, alguma característica que um jogador tenha de ter especificamente para quem nos está a ver? Para mim? Sim. Para mim, como treinador, eu gosto de jogadores altos. Não sei porquê. mas dá um jeito em campo? Não, a envergadura é muito importante no hóquei patins. Tanto o guarda-redes, eu tenho alguns estudos nesse sentido,
o guarda-redes a partir de 1,80m ou 1,85m tira vantagem, não é? A baliza não é assim tão grande, e mesmo um jogador de campo que tenha mais de 1,80m tem maior envergadura de braço, consegue chegar onde um jogador com 1,60m ou 1,70m terá mais dificuldade. Terá que compensar de outra forma, seja na atitude, seja no esforço que dedica a cada ação, enquanto o outro, pronto, se tiver boa qualidade técnica, depois também tem problemas. Normalmente uma pessoa que tenha um centro de gravidade mais alto também tem mais dificuldade a patinar, não é? Tem que adotar uma posição mais baixa, mas passa a ter uma amplitude de braços muito maior e consegue. Eu dou este exemplo, fui jogar uma vez um sul-americano em Buenos Aires e jogámos uma pista do Huracan em que era pequeníssima a pista e eles tinham 4 jogadores, os 4 era a equipa do Huracan, os 4 jogadores tinham todos mais de 1,80m e jogavam em quadrado, que é uma defesa, um tipo de defesa em que eles estão estáticos e só tentam acompanhar o movimento. Eles eram tão grandes que abriam os braços e ocupavam quase a pista toda e nós víamos aflito para entrar ali. Portanto, a estatura acaba por ser determinante. Já é no desporto, no hóquei também. Mas imaginemos, se houver um jovem mais baixinho, mais para 1,70m que queira jogar, não. Pode acontecer. As modalidades, nós em Portugal não temos desporto. Não, temos futebol e depois temos as outras coisas, digamos assim. E as modalidades não se podem dar ao luxo de desperdiçar atletas. Enquanto o futebol tem um leque de recrutamento muito grande, nós temos um leque muito reduzido. Então temos que aproveitar todos os atletas que vêm. Não tem 1,70m, se calhar o ideal não é ser guarda-redes, se calhar é para outra posição. É importante ele patinar bem, é importante ele perceber o jogo, é importante ele dominar bem a bola. Agora, não vamos abdicar de um atleta. Nós já temos uma característica que afasta muitas crianças, que é, enquanto por exemplo no futebol com 16, 17 anos podemos começar a jogar, no hóquei não é normal ver um atleta começar com 15, 16 anos. Porquê? Porque há toda uma aprendizagem da patinagem que deve ser feito o mais cedo possível. Os grandes atletas atualmente começaram talvez com 3, 4, 5, 6 anos a patinar. Isso faz toda a diferença. Aperfeiçoam a patinagem, a técnica, entram numa idade em que não têm medo de cair. E à medida que nós vamos crescendo, o medo começa a ficar mais aguçado. Claro. E pronto, nós já temos esse handicap em relação a outras modalidades, portanto nós também temos que aproveitar todos os atletas que vêm e é importante aproveitarmos, dando boas bases de patinagem, de domínio stick, mas depois também ensinar-lhes o jogo, que é para ver se conseguimos que cheguem cada vez mais jogadores de qualidade ao escalão sénior. Mas sente que há uma escassez muito grande na procura de jovens por esta modalidade, pelo hóquei em patins? Já houve menos. Nós tivemos a sorte, entre aspas, de ser campeões do mundo ainda há pouco tempo, em 2018, e quando há estes grandes títulos mundiais e europeus, aparecem mais crianças. Penso que podíamos ainda trabalhar melhor, penso que podemos angariar ainda mais crianças. Há sempre aquele mito de que o hóquei é um desporto muito caro, não é bem assim, cada vez há materiais mais baratos, mas pronto, o ideal seria nós, em cada clube, termos 100 miúdos na patinagem e isso infelizmente não acontece. Não é como no futebol que eles vêm bater à porta dos clubes, no hóquei tem que recusar, não é? E alguns clubes têm mesmo que recusar. Nós no hóquei é o contrário, temos que ir à escola buscar os meninos e eles virem praticar e começarem a ganhar o gosto pela modalidade. Pronto, isso é um trabalho que tem que partir dos clubes e não podemos descurar esse trabalho. Esse trabalho é fundamental. E sente que no interior essa escassez é ainda maior do que no litoral e nos grandes centros é mais fácil termos miúdos, não é? Havendo mais crianças, não é? Havendo mais oferta, acaba por ser mais fácil eles praticarem o hóquei. Praticarem o hóquei ou outra modalidade do género. Normalmente nos meios mais pequenos nem as infraestruturas são tão boas, também é um problema. Mas também vão por aquilo que é mais fácil, que normalmente acaba por ser o futebol ou até o handball, que é mais barato, são desportos que acabam por ser um bocadinho, em teoria, mais baratos do que o hóquei patins. Mas a realidade que eu conheço, que não é muita da parte do interior,
é que no litoral, e especialmente tanto no Porto como em Lisboa, o recrutamento é muito maior. É natural também que assim seja, não é? Sim, As sim. pessoas que há. Tiago, agora vou um bocadinho mais ao coração e vou-lhe perguntar o que é que leva consigo aqui do Termas Hockey Clube de São Pedro do Sul também. As amizades que fiz aqui, conheci pessoas fantásticas, com um grande coração e que me ajudaram bastante. Numa fase menos boa da minha carreira como treinador, tinha acabado de sair de um clube a meio da época, fui recebido aqui de braços abertos, fui muito bem tratado e espero também ter deixado algum trabalho e tenha deixado alguma coisa a estas pessoas que tanto me ajudaram ao longo destes últimos 2 anos. Era isso que lhe ia perguntar, sei que as pessoas a quem lhe ia perguntar não estão aqui, mas o que é que acha que deixou no clube? Que marca gostava de ter deixado com Eu eles? gostava que as pessoas daqui a uns anos olhassem para trás, para estas 2 épocas e reconhecessem a dedicação e o amor e o suor que eu dei pelo clube. Nestes 2 anos não houve um dia que eu não acordasse a pensar no clube e dei sempre tudo aquilo que tinha e às vezes aquilo que não tinha para conseguir melhorar não só os atletas, mas também a estrutura do clube. Portanto, eu gostava que daqui a uns anos as pessoas se lembrassem do Tiago como alguém que ajudou o clube a crescer. Isso seria muito gratificante para mim. Com certeza que se vão lembrar assim. Tiago, obrigada por esta entrevista, obrigada por estes 2 anos, 2 épocas, aliás, de dedicação e de comunicação connosco, com o Jornal do Centro. Agradecemos muito e em meu nome e do jornal também desejar-lhe muita sorte para este novo desafio e que na próxima época esteja na primeira divisão. Esperemos que consiga novamente outro feito, está bem, Tiago? Um problema de cada vez. Exato. Obrigada.